Bom, gente, boa noite. Bom, hoje eu queria passar alguns recados, antes de apresentar a nossa palestrante. Passar o recadinho, então, da feijoada. Então, no dia 16 de julho, a gente vai estar fazendo essa questão da feijoada beneficente em prol ali das crianças da creche. O valor da feijoada, R$ 60. Além da feijoada, ela acompanha arroz, couve, vinagrete, farofa e torresmo, na qual ela pode ser retirada, então, nesse dia 16, das 11 da manhã às 13h30. Quem tiver interesse, pode conversar ali com a Marilza. Eu não sei se ela está com fichinha. Se não tiver, a gente pode pegar depois com a creche. Pagamento via Pix. Eu preciso terminar de conversar com a Márcia. Hoje eu até passei na creche, mas eu acabei conversando com ela. A gente vai ver se disponibiliza também pagamento por cartão. Então, às vezes a pessoa está meio aí travada com questões aí de pagar com Pix. Agora, se a gente conseguir esse meio de cartão, também já facilita. Então, R$ 60 é uma feijoada tradicional. Todo ano tem, todo ano o pessoal elogia. Então, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sobre nossa palestrante, Conceição Almeida, está sempre aqui com a gente. Já é uma pessoa da casa aqui que nos acompanha há muito tempo. O tema de hoje vai ser equilíbrio, o caminho para a evolução. E aí, antes então da nossa palestra, a gente faz a nossa prece inicial. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo ao nosso Mestre por estarmos reunidos nessa noite em busca de maiores conhecimentos e esclarecimentos acerca do seu Evangelho. Que estejamos com o nosso coração aberto e atento para os ensinamentos que nossa irmã nos trará esta noite. Pedimos também que ela possa estar inspirada, conectada com o plano espiritual, para trazer tudo aquilo que ela se propôs, aquilo que ela estudou e as melhores palavras para que possamos absorver esse conteúdo e, melhor do que isso, aplicá-lo em nossas vidas. E que, ao sairmos daqui, saiamos pessoas muito melhores do que quando chegamos, levando conosco a paz, a luz e a serenidade do nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa palestrante, que seja uma ótima noite, uma noite muito proveitosa, e que assim seja. Boa noite a todos. Que a divindade, em nome do nosso Mestre Jesus, nos ilumine e nos conduza para um bom aprendizado. Esse tema é um tema que, enquanto encarnada, me é muito caro, porque a gente vai ressignificando a nossa vida. E aí estava aqui conversando, com a minha plateia ilustre, porque eu comecei a minha caminhada aqui nessa casa, fiz corinha aqui, aprendi muito aqui. Então, a minha responsabilidade é grande, porque meu mestre, outro mestre ali, estão todos me observando e eu tenho que fazer uma boa figura também diante da espiritualidade que me confiou esse momento. Então, essa questão do equilíbrio é muito importante, porque a gente vive assim fases da nossa vida que a gente acaba priorizando algumas coisas que, do ponto de vista espiritual, não são tão importantes. Mas, assim, no nosso momento de encarnado, a gente não consegue olhar para o lado, para cima, enfim, rever o momento que a gente está vivendo. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, lembrando que tudo que a gente conversa do alicerce, as bases da doutrina espírita, inspirada por alguns mestres encarnados que eu gosto muito, Anete Guimarães e o Haroldo Dutra Dias. E os desencarnados, André Luiz, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros que não dá para citar o nome. O Emmanuel eu também gosto muito. E, assim, toda a nossa conversa tem o viés desse aprendizado ao longo da nossa trajetória. Então, como a gente sabe, através da doutrina espírita dos esclarecimentos dos nossos prepostos, nós não fomos criados nessa fase humana que a gente conhece.
fomos criados simples e ignorantes. Se a gente olhar para a nossa própria trajetória histórica de planeta Terra, se a gente não quiser ir muito longe, né? E olhar para a nossa própria história, para a pesquisa, para a ciência, como orientou Kardec, que, né, nos 3 pilares da doutrina, filosofia, religião e ciência, a gente vai perceber que nós não fomos criados dessa forma. Então, nós fomos criados nos mundos os mais primitivos e a gente vem se construindo ao longo desse tempo. Fizemos parte dos reinos inferiores da natureza e agora nos encontramos na condição humana. E até aqui, a gente foi formando quem somos, o que a gente pensa, né? Então, a gente precisa estar sempre nos olhando e pensando como fomos forjados. O que a gente legou de aprendizado até então? Carregamos muitos conhecimentos e isso interfere, né, em quem hoje nós somos. Fomos reencarnando e a cada encarnação um aprendizado diferente. Vimos, né, mundos surgirem, civilizações desaparecerem, e aí os verdadeiros conhecimentos que nos foram legados pelos nossos prepostos. Obrigada. Dá perto? Não, calma, Então, e aí nós fomos sendo forjados culturalmente, espiritualmente, psicologicamente, psiquicamente, né? E socialmente. E aí fomos construindo quem somos hoje. Carregamos muitas crenças, muito fanatismo, muito equívoco. E na maioria das vezes nós não nos damos conta disso, né? E ao longo dessa nossa trajetória, a gente foi construindo uma ideia de Deus. Então as pessoas até se assustam, né? Quando a gente fala foram construindo uma ideia de Deus. Principalmente as pessoas que ainda estão com aquelas crenças das religiões as mais tradicionais, que ainda não incorporaram os verdadeiros conhecimentos que a doutrina nos levou, dessa abstração, né, para o mundo espiritual. E a gente vai construindo uma ideia de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, mas não fomos julgados sem acompanhamento, sem assessoramento. Dentro de nós existe a sementinha, a centelha divina que diz para nós o tempo todo quem nós somos. Por isso a gente continua empreendendo essa busca de entendimento, essa busca de elevação espiritual, porque estamos fadados à evolução, queiramos ou não. Estamos na fase humana, mas o nosso futuro é a fase angelical. E o livre-arbítrio nos legou tudo o que a gente precisa, além dessa casa, né, que Jesus projetou, e esse corpo perispírito projetado para ser recebido no planeta Terra com todas as condições necessárias para a nossa evolução. E o próprio Jesus dando as diretrizes desses acontecimentos. E a gente vem construindo essa ideia e a gente tem marcos importantes na nossa história, né? Moisés, que trouxe conhecimentos assim, que é um marco histórico importante. Aí, diferente do que a gente tem de várias coisas que estão colocadas na Bíblia, lógico que não são para ser relegadas, mas a gente precisa olhar com a fé raciocinada. Então, a Bíblia começa com a raça humana já na fase, né, da agricultura, e a gente sabe que teve história antes disso, porque nós estamos há milênios sendo construídos. Então, o nosso marco não é a Gênese, mas ela é um marco importante na nossa vida, porque ela é um divisor de águas dessa nossa construção da ideia de Deus. E quando a gente chega nesse momento, a gente já tem a construção interiorizada de um Deus único. E aí Jesus vem depois e ajusta, né, esses conhecimentos. Então a gente tem lá na Grécia Antiga Sócrates, que falou de autoconhecimento, né, que trouxe para a gente, que considerou a natureza como um parâmetro, né, como nós fazendo parte de tudo isso. Então são conhecimentos, são marcos históricos que a gente não pode deixar
deixar para trás. Aí Jesus aproveitou os melhores ensinamentos de Moisés e de todos os profetas hebreus e ele dá um toque especial, né? Então ele reúne os 3 amores. Esse texto que eu estou usando, ele vai falar, né? Os 3 amores que Jesus nos ligou e falou que a gente tem que buscar. O amor de Deus, o alto amor e o amor ao próximo. Onde estão essas orientações? No Evangelho, né? No Novo Testamento. No novo olhar que Jesus trouxe para o texto bíblico. Por mais que a gente pense, né? Nós, os espíritas, é um texto construído por homens, sim, mas não só construído por homens, como tudo que foi construído na Terra. Sempre tem o dedo de Deus, a orientação, porque Deus permanece em nós. E aí, por mais que o homem manipule a situação, por mais que o homem quisesse esconder várias coisas em nome da dominação, em nome desse espírito que ainda né, cultivamos em nós, ele fala, esse texto ele fala de 3 características que a gente carrega, né? Que a gente continua conservando. A gente está preocupado em comer, dormir e reproduzir. E a gente fica pensando, né? Será que eu realmente ainda estou pensando nisso apenas? Será que os ensinamentos que Sócrates trouxe, os ensinamentos que Jesus trouxe, tudo que a gente aprendeu até aqui está sendo levado em consideração hoje que a gente está ocupando a idade da razão? Aí no livro Libertação, que o André Luiz deixou para nós um texto muito interessante, ele vai falar que nós estamos há 40 mil anos na idade da razão. E a gente pode pensar, né? 40 mil anos é bastante, não é? No ponto de vista do encarnado. Mas do ponto de vista da espiritualidade, é um grão de areia, né? Que é a comparação que a gente consegue fazer olhando para isso. Então, 40 mil anos que a gente se apossou de um conhecimento, que a gente se apossou da maioridade enquanto humanos, e aqui que a gente está fazendo com esses conhecimentos todos que a gente tem. Como é que eu trago essa questão da religiosidade para a minha vida prática? Eu estou matando os conhecimentos que eu recebi em nome do que eu desejo agora? Aí a gente olha para a humanidade, né, e fica pensando, como é que a gente está melhorando se eu ligo a televisão e só vejo catástrofes? Se eu escuto música e escuto coisas as mais deprimentes, os barulhos que a gente considera, né, acha que a música que não faz nenhum bem para nós, como é que eu ainda continuo cultivando isso? Que conhecimento eu me apropriei que eu não consigo enxergar além desse olho encarnado? Porque se a gente não tiver essa responsabilidade, a gente não vai conseguir aplicar o nosso livre-arbítrio na construção de um mundo novo. E se a gente não construir o homem novo, o mundo não muda. Parece muito pouco, né? Dizer eu me mudo e o mundo se muda. Mas é muita responsabilidade. Porque quando a gente se muda, é um grande exemplo, né? A grande força de arrastamento. E aí a gente vai conseguir mudar o mundo. Porque a evolução espiritual é uma decisão individual, intransferível, né? E ela começa quando a gente encarna com as nossas responsabilidades. E aí a gente passa uma metade, talvez, da nossa vida pensando, quando eu ficar velho, eu vou resolver esse problema. Quando eu ficar velho, eu vou assumir as responsabilidades. Quando eu estiver mais maduro, eu vou para o trabalho evangélico. Eu vou fazer uma caridade, vou me assumir como cristã. E muitas vezes a gente esquece, né? A gente esquece os exemplos que a gente teve de Paulo, de ressignificação da vida dele, de encarnado no encontro dele com Jesus e começar tudo de novo. Maria de Magdala, tantos exemplos que a gente tem, né? E vai protelando isso. E aí, como o jovem que procurou Jesus, né, para dizer como é que eu me salvo, e Jesus fala, deixa tudo que tem e vem. E ele fala, amanhã eu faço isso. E amanhã ele desencarna. E aí a gente tem que pensar o tempo todo,
e achar esse equilíbrio para a gente viver transitando, né? Como Espírito eterno encarnado. E conseguir dar conta de quem somos nos dois aspectos, né? Nas duas formas. Então, Jesus fala pra gente, né? Dos três amores. Amor de Deus, auto-amor, na consistência das virtudes, né? O amor universal, que ele chamou de amor ao próximo. Aí ele reforçou a crença na reencarnação, que já havia sido adotada, né? E depois se perde no caminho. Muitas religiões não dão crédito a isso. Ele fala, né? Espíritos adiantados que a gente recebeu, como João Batista, né? Nicodemos, estavam preocupados com isso, atestando. E isso chega para nós na codificação, né? De Kardec, quando fala, né? Se não nascer de novo, não tem continuidade. Ele falou da pluralidade dos mundos habitados, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Falou da lei da evolução. Sede perfeitos como vosso Pai que estás nos céus é perfeito. E a gente, enquanto cristão, vai prosseguindo, deixando essa responsabilidade na mão de outros, na mão dos sacerdotes. Então a gente acha que para ser religioso, para ser cristão, né, de fato, para ter religiosidade, basta vir à casa espírita, basta ir no templo. E quando a gente volta para o nosso mundo de encarnados, já paguei o meu dízimo, já fiz a minha tarefa, então eu posso fazer o que eu quiser. E a gente esquece de fato por que a gente está aqui. Então, com Francisco de Assis, a gente aprendeu, né, relembrou o amor universal. E ele considerava muito a natureza, né? E que nós somos espíritos viventes numa fase humana e fazemos parte da natureza. Não podemos descartar, né? Allan Kardec consultou os espíritos superiores, né, dirigidos pelo próprio Jesus, e colocou no papel as bases da ciência, da filosofia, da religião, que se destinou sempre a relembrar os ensinos de Jesus. E Kardec, ele muito preocupado, muito além do tempo dele, sabia, né, que a gente teria problemas, ele estava muito bem assessorado também, e ele, nos seus escritos, ele está sempre alertando. Se essa verdade não se confirmar, procure outras. Mas aí a gente procura, a gente está preocupado em atestar o que está conhecendo, ou a gente prefere ignorar para não ter a responsabilidade? O próprio Chico Xavier, né, com seu escudo de humildade cristã, recebeu centenas de livros e milhares de mensagens complementando a obra de Kardec. Depois o Divaldo Franco também dando continuidade na esteira de Chico, né? Tem propagado a verdade. E o que a gente está fazendo com esses conhecimentos? Continuamos, né? Esse espírito sempre materialistas, rasteiros. A nossa preocupação, em vez de ser os três amores que Jesus pregou, que Jesus exemplificou, são comer, dormir e reproduzir. A gente está preso nisso. A resposta só cada um tem a sua própria, né? Então, quando é que a gente vai ser tocado? Que a gente está ouvindo, né? Nós, principalmente nós, os espíritos, estamos ouvindo o tempo todo que estamos na idade, vivendo um momento de regeneração. E aí a gente vai ficar esperando aquela hora que os espíritos trevosos vão ser retirados da terra, a força. Vamos ficar esperando aquele momento que a gente vai ter que dar conta apenas pela dor. A gente não vai aproveitar os ensinamentos, a gente não vai aproveitar as alertas que a gente teve. Bom, mas também a gente não pode desanimar, né? Porque Jesus acreditou em nós e só nos resta acreditar em nós também, porque ele sabia quem somos, com quem estava lidando. Os espíritos rebeldes que somos, imaterialistas. Então, que bom que a gente, né, está tendo esse momento de reflexão e podemos repensar a nossa trajetória. E a gente pensa, né, como é que eu vou achar? Eu sei que o equilíbrio é a chave. A doutrina nos diz isso o tempo todo. Eu já sei como fazer, o Evangelho me diz isso o tempo todo. Né? A gente pode traduzir os três amores que esse autor coloca, né? E dizer assim, né? De falar das relações, o Evangelho é essa bússola.
que nos fala do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a humanidade, com os nossos pais, nosso relacionamento com o plano material. E aí, para poder achar esse equilíbrio, então, se a gente conhece os absurdos, a gente sabe que foi forjado com muitos equívocos, e a gente sabe onde encontrar o conhecimento, a gente precisa forjar em nós essa propensão. A gente precisa começar a se transformar, precisa se propor olhar de forma diferente, se reconstruir. E aí vamos entrar no nosso assunto de fato. Alguém, por favor, vai controlando o tempo para mim. Então, a gente foi educado, né, para não demonstrar muito as nossas emoções, para sempre conter, para sempre ter aquela imagem polida. Mas as emoções, né, elas foram forjadas em seres assim, bem primitivos, no organismo chamado Hidra. O sistema nervoso começa a ser construído. E ele foi construído pelo processo evolutivo, a ciência atesta isso, né? Em 2 blocos, né? Que a gente pode compreender como 2 motores, 2 turbinas que acionam a nossa vida. Porque ela está presente nos animais, mas também está presente em nós. Tá? Então, o sistema de alerta e o sistema de recompensa. Nós somos movidos basicamente por isso. A Anete Guimarães, o Haroldo Mitra Dias vai falar isso com bastante propriedade. Aconselho vocês a buscarem mais informações lá, que as informações que a gente vai trocar aqui são bem superficiais, só para acender mesmo uma alerta, uma vontade de saber sobre. Então, o sistema de alerta, ele é relativo àquelas circunstâncias que a gente sente perigo. Nosso ambiente nos oferece algum perigo, então é acionado dentro de nós um sistema de alerta. As nossas pupilas vão dilatar, a gente vai ter aquela sudorese, os nossos músculos vão contrair. Lógico que eu estou falando aqui numa linguagem bem leiga, tá? Não é minha área de educação é outra. Mas assim, esses conhecimentos, eles não podem passar despercebidos. A gente tem que sim tentar se inteirar e tentar aproveitar ao máximo do que nos é legado. Então a gente fica preparado para lutar ou para fugir. E esses reflexos, essa forma de agir, são as chamadas emoções. No sistema de alerta. Então a gente pode pensar na seguinte situação. A gente está andando calmamente na rua e um cão muito bravo vem em nossa direção, latindo muito, espumando. Eu, pelo menos, tenho muito medo de cachorro, no geral. E aí você, em questão de segundos, o seu organismo se transformou inteiro. Isso daí é fisiológico. Não tem como a gente falar, não vou sentir medo, não vou suar, não vou sair correndo, ou vou enfrentar. É muito rápido, é questão de segundos, não dá pra gente bloquear essa sensação. Então esse é a emoção, um sistema de alerta. O sistema de recompensa, quando a gente sente um ambiente aconchegante, igual nós estamos agora. O nosso cérebro está calmo, o meu não está muito não, porque eu fico tensa com a responsabilidade que eu tenho aqui. Mas assim, dentro da casa espírita, normalmente a gente experimenta uma calma. Ou então quando a gente está com alguém que a gente gosta muito e recebe aquele abraço. Ou a gente come uma comida boa, ouve uma boa música, assiste um filme. Isso é de cada um, né? Então esse é o sistema de recompensa. A nossa pupila contrai, os nossos batimentos cardíacos se acalmam. Porque quando a gente está na situação de estresse, aí a gente começa a produzir uma substância que chama cortisol, que te agita mais ainda. E que se ela permanecer, ela te causa doenças, ela te faz mal. Então, no sistema de recompensa, a gente vai ter totalmente o contrário. A gente vai estar satisfeito, né? E aí, os especialistas, os cientistas vão dizer que a gente está sempre nesses dois jatos propulsores, né? Buscando
Quando eu tenho um sistema de recompensa, eu vou buscar o prazer, mas não o prazer no sentido mundano, no sentido de conforto mesmo, de adequação à situação, né? Ou então esse sistema de alerta. E aí o que acontece, né? As emoções são essas respostas extremamente rápidas que envolvem o nosso aparelho fisiológico e psíquico, nos preparando para as mudanças do ambiente que inspiram perigo, ou o contrário, né? Se for o sistema de recompensa. Porém, nós, os humanos, enfrentamos as emoções da mesma forma que o animal? Não. Né? É exatamente por isso que a gente começou essa conversa dizendo que nós somos forjados, né? Moldados, construídos com várias facetas, vamos dizer assim. E aí a gente pensa. Então, quando o meu sistema de alerta está lá em cima, meu sangue está inundado de cortisol, meu coração está batendo muito, eu estou com medo, eu estou com raiva, dependendo da emoção, que a gente costuma não nomear, porque às vezes a gente tem vergonha de sentir inveja, a gente tem vergonha de sentir medo, a gente tem vergonha de sentir tantas emoções que são negativas, e a gente não quer dizer o que a gente está sentindo e acaba mascarando essa situação. Então, uma das coisas importantes é a gente nomear o que a gente está sentindo, para a gente começar a se compreender. Nossa, eu fui invejosa hoje, e não tem como parar, porque faz parte de mim, de como eu me construí, né? E aí a gente tem que ir administrando essa situação. E as emoções, eu não tenho como controlar, mas eu tenho mecanismos para fazer ela entrar nessa zona de equilíbrio. Porque quando a gente permanece muito tempo nessa zona de estresse, a gente começa a provocar no nosso organismo outras reações. E aí seria como modelar, né, a nossa mente. Porque o nosso cérebro, ele tem essa plasticidade de construção. Eu vou moldando ele conforme as coisas a minha forma de ser. E se eu permaneço muito tempo nesse estresse, não desligo nunca, o meu corpo ele precisa de energia para manter esses sistemas ligados. E se eu não consigo desligar, ele vai achar alguma forma de compensação. Então, o segundo sistema mais importante do nosso corpo fisiológico é da imunidade, o sistema imunológico. Então, o nosso corpo vai desligar o sistema imunológico para economizar energia, para continuar alimentando aquela situação. E aí eu começo a sofrer outras, né, que vai evoluindo até para doenças, para patologias assim sérias, graves. E eu permaneço naquele sistema de estresse, por conta de quem eu sou. Então, se a gente está aqui, não sei quantas pessoas, mas se o telefone de 10 pessoas tocarem e chegarem a mesma mensagem, 8 de nós vamos interpretar de uma forma diferente. 8 de nós vamos pensar negativamente. E aí vamos ficar ruminando essa sensação. Aí a gente tem essa descarga, né, de estresse do sistema de alerta. E a gente vai continuar ruminando essas emoções, né? Culpando quem ligou na hora errada, culpando quem provocou aquela notícia ruim, que a gente pode ter achado ruim, né? Para outro pode não ter sido. Bateram no nosso carro lá fora. Tem gente que vai encarar de uma forma tranquila, tem outros que vai ficar num nível de estresse altíssimo. Um exemplo, né? Bem simples. E aí a gente cultiva esses sentimentos. E conforme a gente fica ruminando o resultado dessa emoção, ela se transforma em sentimento. E conforme eu cultivo esse sentimento, ele pode me fazer mal ou pode me fazer bem. Porque eu não consigo controlar a minha emoção. Mas eu posso trabalhar o que vem depois, para poder encontrar esse equilíbrio, né? Então, o sentimento, que é o resultado, que é o que vem depois, que a gente pode construir. A emoção, a gente já tem ela vai se transformando ao longo do tempo. Por isso, quando a gente está num quadro grande de tristeza, perdeu um ente querido, perdeu o emprego, está numa situação difícil,
Não dá para sair da situação de tristeza e chegar na situação de alegria. Não existe essa mágica. A gente vai construindo dentro de nós mecanismos, né, de resiliência, de superação, de busca de novas atitudes para dar conta do que a gente está vivendo. Não dá para a gente dar esse salto de um para o outro. E aí, esse sistema de recompensa, né, ele é muito perigoso, porque a gente vai estar sempre buscando satisfazer os nossos momentos, estar feliz, né? A gente supostamente acha que a nossa felicidade está em satisfazer as nossas necessidades, porque cada satisfação ela é trocada por uma substância que acalma o nosso cérebro, né? Que chama dopamina. Então, se eu dei essa descarga de alerta no meu corpo, ele fica lá naquele sistema de estresse, e aí ele vai conduzir para um quadro de ansiedade. E a ansiedade, uma doença moderna, né? Que a gente está sempre com o sistema de alerta ligado, e a gente começa a fazer percepção, conjecturas do que vai acontecer, que nem sempre acontece. Mas a gente não tem essa sanidade de fazer essa projeção. E aí a gente permanece sempre com o nosso sistema de alerta ligado. E aí pode evoluir para outros males ainda pior, depressão, sei lá, tem um médico ali que vocês perguntam. E depressão e várias outras doenças que acometem a sociedade no momento, que a gente ainda não consegue dar conta. Por quê? Não temos a condição, não buscamos essa condição de nos reformular internamente para controlar e achar o equilíbrio, né? Então, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um texto bíblico de extremamente orientação, de extrema profundidade, que a gente devia colar na cabeceira da nossa cama, para a gente levantar e olhar para ele, para rever o nosso dia. E aí, para a gente, né, falando da subjetividade de cada um, né, eu acabei de falar, a gente pensa e a gente infere em tudo que está acontecendo, então a gente não consegue ser apático, né? A gente está sempre reagindo de alguma forma, de acordo com as nossas crenças, com a nossa percepção das coisas que a gente aprendeu. E essa percepção, né, é uma ameaça constante e traz todas essas patologias, né, sobretudo o distúrbio do sono, porque o sono ele está ligado ao sistema de recompensa, sobretudo o sono profundo, aquele que renova a gente, né? Então, a gente precisa cuidar para que a gente, né, consiga achar um equilíbrio dentro de tudo isso que a gente sabe que é fatalidade, né, que faz parte das vicissitudes da nossa vida. Então, controlar as emoções a gente não consegue, então a gente precisa controlar o que vem depois, o nosso sentimento e a nossa forma de ser. Então, tem orientações, o André Luiz tem orientações bem claras falando sobre isso, e a Nete Guimarães traz pesquisas bem interessantes falando desse movimento cerebral que a gente pode, né, achar um controle e achar um equilíbrio dentro de tudo isso. E aí o que eles orientam para a gente é fazer um mapa mental. Acordar e ver o que está povoando a nossa mente. O que rege o meu dia. Para a gente poder começar uma mudança de fato, né? Fiz um mapa mental, tem até agendas. Eu não vou lembrar o nome da editora, mas é uma editora espírita que tem uma agenda muito boa para ajudar a gente nesse controle, tá? De fazer um mapa mental. O que eu estou pensando? Eu fico ruminando as coisas ruins? Eu estou dentro daqueles 8 que ficam valorizando só o que é ruim, valorizando o sentimento negativo? E aí eu vou reconstruindo, porque a gente tem os padrões mentais, eu vou reconstruindo esse meu padrão mental, eu vou mudando a minha forma de pensar,
E como a gente já tinha dito antes, né, o nosso cérebro ele tem essa plasticidade. Então, conforme eu mudo a minha forma de pensar, as necessidades dele também vão mudando. E aí a gente vai pensar, né? Porque o sentimento, se ele persiste, ele determina a nossa forma de humor, né? Como que está o meu humor? O que eu estou fazendo para ficar bem? O que eu cultivo? A alegria ou a tristeza? Eu sei que a emoção, né, me causou aquela situação naquela hora, mas o que eu cultivo depois de tudo aquilo? Eu procuro me acalmar, eu procuro achar uma recompensa, né, de uma forma boa, uma recompensa natural do meu corpo, porque quando eu começo a ficar com esse sistema de estresse ativado, aí eu estou muito propenso aos vícios de remédios, de drogas, de distúrbios alimentares, porque daí eu vou querer compensar e eu acabo comendo demais, eu acabo não comendo. E aí eu preciso rever isso, né? Então eu preciso mudar o meu comportamento. Então é o tempo todo a saúde mental versus equilíbrio, né? Alerta versus recompensa. E eu posso me moldar, eu posso moldar o meu cérebro e minha forma de viver. Então, primeira coisa que eu preciso olhar, o corpo é o alicerce, é o nosso veículo de evolução. Então a gente precisa sim olhar para ele, não é o modismo do momento, né? Como é que eu estou encarando o meu corpo? Eu vou ao médico? Como é que está o meu sistema hormonal? Né? Minha tireoide está funcionando legal porque causa tristeza e várias outras patologias, várias outras doenças. Eu faço uma caminhada no sol para repor a minha vitamina D, porque o humor tem muito a ver com tudo isso. Né? Eu preciso de fato cuidar do meu corpo. Eu estou fazendo atividades excessivas, como é que está a quantidade? Como é que está a qualidade das minhas atividades? Então o corpo ele é esse alicerce. Eu preciso começar por ele. Porque quando o meu cérebro, a minha saúde mental está em dia, ele vai estimulando sempre o melhor, sempre buscando as coisas boas. Lembra que é da plasticidade? A gente não pode perder isso nunca de vista. Se eu me acostumo a fazer coisas que me prejudicam, quanto mais eu fizer, mais eu vou ter necessidade de fazer. Se eu começo a fazer coisas que me fazem bem, né, que me melhoram, tanto fisicamente, melhorando fisicamente, né, mente e corpo são. Os dois caminham juntos, né? Como é que está o meu estado de humor? Preciso me preocupar. E o André Luiz, ele fala, tem bastante conhecimento dessas questões do padrão do pensamento. Né? O que a gente está pensando? Parece que é coisa simples, né? Mas a gente tem esse domínio de não ficar ruminando as coisas que são ruins, de buscar, né, ocupar a nossa mente com coisas que são boas. Tá? E aí, o nosso comportamento, fazer essa agenda, sabe? Fazer as colunas, o Haroldo Dutra Dias orienta pra gente fazer fisicamente mesmo essa agenda. Colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, porque começa no domingo. Quando eu acordei, eu tomei café, o que eu pensei? Anotar. E aí, ao final da primeira semana, olhar tudo o que foi feito, o que foi positivo, o que foi negativo, e aí rever toda essa situação de como estamos nos comportando. E para a gente finalizar, né, vamos louvar o nosso grande mestre, nosso caminho, a verdade, né, o conhecimento de fato, e saber que ele dedica o seu amor por todos nós, independente de quem somos, acreditando que não estamos sozinhos, que depende de nós, mas que tem alguém sempre segurando a nossa mão. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, que a gente seja cada dia mais próximo do espírito angelical que estamos fadados a ser. Que assim seja.